Bom dia, amada Igreja do Senhor Jesus. Bom dia. Bom dia a você que nos acompanha também no YouTube. A bênção do Senhor é sobre a tua vida. A bênção do Senhor é sobre nós que estamos aqui nessa manhã. Tremendo o que o Senhor fez até aqui. Tremendo o que o Senhor já nos entregou até este momento. E eu quero dizer a você, o meu coração está jubiloso na presença do Senhor por tudo que o Senhor tem feito neste lugar nas últimas semanas. Por tudo que Ele vai realizar. E sabe quando há um cheirinho assim, no ar, no vento, avisando que a chuva vem? É esse cheirinho que está aqui nesse ambiente. É o cheirinho da chuva do Senhor vindo sobre este lugar. Vindo sobre a tua casa, vindo sobre o teu lar, vindo sobre a tua vida. Você acredita nisso? Você crê dessa forma? Abra a palavra do Senhor no livro de 2 Reis 4. Esta é a palavra que o Senhor tem nos ministrado nas últimas semanas. Esta é a palavra a qual as PFs têm sido ministradas nas 2 últimas semanas. E eu vou te dizer, o meu coração está tão feliz, tão alegre, por coisas que eu vi, por coisas que eu estou vivendo, por coisas que eu ouvi. E eu tenho certeza que o teu coração também está jubiloso na presença do Senhor. Vamos fazer a leitura desta passagem que diz. 2 Reis 4:1. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em sua casa com seus filhos, feche a porta, derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Versículo 5. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traza-me mais alguma. E ele responde: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Versículo 7. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Aleluia. Sabe, amados, a vida no mundo às vezes nos reserva aflições. A vida neste mundo às vezes nos reserva adversidades. E são adversidades tão fortes que às vezes ela vem para provocar a nossa fé, para nos testar na nossa condição de filhos de Deus. São adversidades tão potentes que você às vezes se vê na situação e você pensa, é o fim. Mas o Senhor Jesus Cristo, em João 16:33, Ele disse: no mundo vós tereis aflições. O mesmo Cristo que diz, no mundo vós tereis aflições, é o mesmo que diz, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. E essa palavra me faz pensar, sabe o quê? Há auxílio dos céus para a minha vida. Você crê dessa forma? Fala assim comigo: há auxílio de Deus para a minha vida. Oh, Senhor. Chegou o dia mau para a vida daquela mulher. O que aquela mulher tinha naquele momento ali aos olhos, humanamente falando? Ela tinha morte, ficou viúva. Ela tinha escassez, os filhos passavam fome. Ela tinha um credor que batia em sua porta para lhe cobrar uma dívida.
Amados, eu não consigo imaginar, não passa na minha mente. Se neste momento aqui que a Bíblia relata esta situação, se faziam dias que aquela mulher ainda estava com os seus pensamentos, afogada em suas lamentações, afogada em suas emoções. Eu não sei se havia se passado alguns meses, ou se de repente ela tinha acabado de voltar, de repente, do velório do seu esposo, e chegou alguém batendo em sua porta, lhe cobrando uma dívida, lhe cobrando algo. E ela desesperada, suas emoções abaladas, sua casa necessitada. Aonde recorrer, o que fazer? Como é duro você se vê numa situação onde você perde um ente querido seu. Quem já passou por esse dia ruim, sabe bem como é dolorido, como é doloroso. Quando alguém que se ama, quando alguém que se trabalha junto, quando alguém que é o seu parceiro, quando alguém que sonha com você se vai, e você fica sem nada, sem recurso. Aquela mulher, ela perdeu a segurança dela. Ela perdeu aquele com quem ela contava. Ela perdeu aquele onde todos os dias pela manhã ela dizia: vai com Deus. Ou como dizia a minha falecida avó: Deus te leve, Deus te traga. Ela perdeu. Ela perdeu aquele que trazia o sustento para a sua casa. E o contexto disso aqui que acontece é que os seus dois únicos filhos, aqueles que lhe traziam a alegria, aqueles que ainda poderiam gerar nela a esperança, porque aqueles dois filhos eram aqueles com quem ela contaria, talvez. Seriam seus companheiros. Seriam aqueles que estariam com ela. Mas veio o credor, cobrou e disse que os levaria se ela não cumprisse com o pagamento da dívida. Muitas das vezes o inimigo, ele vem, bate na porta da nossa casa. E ele vem invadindo. Porque na realidade eu digo, o inimigo bate, mas não de pedir licença. Mas ele vem com os dois pés no peito. E vem arrancando muitas das vezes a paz, vem arrancando a tranquilidade, vem arrancando a estabilidade. Vem trabalhando sobre a vida dos filhos, às vezes no casamento. Porque o prazer dele é desestruturar famílias. Quanto máximo de famílias o inimigo conseguir atingir, melhor para ele. Porque aí cria-se uma sociedade doentia, enferma. Só que família é propósito, é projeto dos céus. Você precisa acreditar que a tua casa, que a tua família, que o teu casamento é um projeto dos céus. E você precisa se lembrar que no dia dessa adversidade, onde o inimigo vem trabalhando às vezes sobre a vida dos filhos, induzindo-os a fazer escolhas errôneas, a amizades que não levará a prosperar, a crescer, a avançar. Você precisa acreditar que nestes momentos, a palavra do Senhor nos garante: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aquela mulher tinha essa situação de morte, tinha a situação da dívida, tinha a situação do credor,
emoções completamente desestruturadas, sem saber para onde, de repente, recorrer, bater. Mas ela também tinha o conhecimento do homem de Deus. Ela conhecia alguém que poderia fazer algo. Amados, vem cá. Eu vou falar de mim. A Tânia, ela é uma pessoa bem agitada. Muito agitada. E quando você está indo, já estou querendo voltar já. Já estou. O Edson, ele é mais, né? Graças a Deus, porque senão o negócio ia entornar. Aí já é mais tranquilo, assim, eu já sou, vamos, não sei o que. O Edson já está lá, né? Amém. Né? E eu sou mais agitada. E como é difícil o Senhor trabalhar no meio da agitação, não é verdade? A palavra do Senhor nos diz, no meio da agitação o Senhor não opera. E muitas das vezes os nossos problemas, Cristo não é a nossa primeira opção. Me dói falar isto. Porque a gente anda com Ele. Mas às vezes é hora de fazer valer aquilo que a gente recebe. Cadê? E aí na agitação, né? No desespero, tem que fazer, tem que acontecer, tem que vir, tem que gerar, tem que resolver. Não se consegue entrar na presença de Deus. Não se consegue clamar ao Senhor. Não se consegue sequer lembrar dos princípios, das verdades deixadas para as nossas vidas. E aí eu recorro a todos os lugares, mas eu não recorro a Deus. Eu não recorro a pessoas nas quais existem princípios do Senhor para me auxiliar. E aí eu prefiro andar sozinha, eu prefiro caminhar sozinha, eu prefiro fazer as coisas sozinha. E a mulher, ela é muito assim, né? A mulher, ela é um ser, meu Deus. Às vezes eu tenho dó de alguns homens, porque a mulher, ela tem uma capacidade de tantas coisas ao mesmo tempo, tantas coisas na mesma hora, e o marido olha assim e fala, meu Deus, segura ela, Jesus. Segura essa mulher. Porque a gente é assim, né? 1000 coisas ao mesmo tempo, mil coisas na mesma hora. É só Jesus para ajudar os varão. Oh, Deus. Isso está em nós, mulheres. Mas eu vou te dizer uma coisa, mulher. Se você não começar, se nós não começarmos, sabe, a praticar uma respiração espiritual, olhar para o Senhor e falar, Senhor, de mim mesma eu não posso. Me ajuda, Senhor, a enxergar, me direciona, Senhor. Não me deixa, Senhor, ir ter com alguém que não vai ser bênção na minha vida. Não me deixa, Senhor, ir ter com alguém que ao invés dela ter uma palavra para me levantar, ela vai me ajudar a cair. Preste atenção, amados. Precisamos estar muito atentos da forma com que nós direcionamos as nossas necessidades. Existem homens e mulheres de Deus para nos auxiliar. Às vezes com o ouvir apenas. Às vezes com a oração. Às vezes com o direcionamento certeiro de Deus. Porque Eliseu foi um homem de Deus usado certeiramente para conduzir aquela viúva numa situação em que ela estava passando. E aí tem duas situações. Você procurar a pessoa certa, você receber a direção e você querer obedecer. Aí que está a coisa. Porque às vezes eu me disponho a ouvir, eu me disponho sabe, eu me disponho. Eu chego na pastora Neia e falo, ô pastora,
Está acontecendo assim, 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 assim. E a Néia está lá só, oh, Jesus. E eu estou. E a Néia está lá, sim, Senhor. Aí a Néia vem com a palavra que Deus deu para ela. E aí eu arregalo os meus 2 olhos para ela. Eu tenho certeza que isso é de Deus. Porque quando vem de encontro a um confronto, quando vem de encontro a você ter que agir a sua fé, quando vem a necessidade de você provocar certas situações sobre a sua vida, aí o que o outro está sendo direcionado por Deus a te conduzir, já entra alguma dúvida, já entra algum questionamento, aí já entra o eu, não, mas eu penso assim, eu acho assim. Não é verdade, igreja? Segunda Crônicas 20:20, há um episódio onde o rei Josafá foi guerrear. Aí ele disse ao povo de Jerusalém, eu amo esse versículo. Crede no Senhor e estareis seguros. Crede nos profetas e prosperareis. Amados, você caminha com Cristo. Você tem provado do Senhor. Você tem visto as coisas que o Senhor tem movimentado, girado no teu entorno e principalmente na tua vida. Você tem provado do Espírito Santo de Deus, do maná do Senhor derramado sobre este lugar. Você tem total capacidade de reconhecer uma autoridade espiritual sobre a tua vida. Reconhecendo essa autoridade, reconhecendo o Espírito Santo de Deus na vida deste abençoado que se coloca em frente a você. Reconhecendo, sabe, a bênção liberada do Senhor sobre a vida da irmã que está conversando com você. Reconhecendo que há o Espírito Santo de Deus conduzindo ali. Havendo uma liberação, havendo um chamamento, atenda. Crede, confia, e certamente você prosperará naquilo que você precisa realizar, naquilo que você vai fazer. Quem era essa viúva? Quem era ela? Há uma passagem no livro de 1 Reis 18, onde ali existia um rei chamado Acabe, casado com Jezabel, uma mulher perversa, uma mulher do mal, que começou a disseminar sobre o povo ali uma grande opressão, que queria a todo custo, toda forma, toda maneira, induzir as suas crenças ali no meio do povo, porque o que ela tinha precisava prevalecer. Se não fosse do jeito dela, ela daria o seu jeito, a sua forma. E ela não queria de forma nenhuma que os profetas do Senhor permanecessem naquele lugar proferindo a palavra de Deus. Falando dos princípios do Senhor. E ela enreda o seu marido. E ali há uma decisão de que todos os profetas ali iriam morrer. Todos iriam morrer. E começa uma grande perseguição. Mas existia um homem chamado Obadias. Obadias, ele era o mordomo ali do palácio do rei. E aquele homem, ele toma uma decisão. Eu te digo, o Senhor quer que você tome algumas decisões nessa manhã. Ele toma uma decisão e ele fala, eu vou dar um jeito de atuar no meio desse negócio, porque o meu Deus é Deus, e eu não vou deixar que a voz profética do meu Deus morra. Às vezes está tendo morte sobre os nossos lares, sobre os nossos casamentos, porque nós não temos cultivado a voz profética do Senhor dentro das nossas casas, na educação dos nossos filhos, nos nossos relacionamentos.
Não tem tido espaço para os princípios da verdade da palavra do Senhor. E ali existia uma nação em perigo. Ele disse, eu não posso deixar que isso aconteça. Ele vai, pega 100 profetas, esconde eles e os alimenta com pão e com água. Glórias. Existe um historiador judeu chamado Flávio Joséfo. Ele é um historiador judeu bem renomado. E ele relata que o marido dessa viúva era Obadias. E ele relata que esse Obadias, ele empenhou todos os seus recursos. Para quê? Só para alimentar 100 homens? Só para guardar 100 homens barbados em cavernas? Não. Mas ele fez o que era necessário. Provérbios 29:18 diz, não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas o que guarda a lei, esse é feliz. Ele não queria que a nação se corrompesse por falta de profecia. Ele não queria que a nação se perdesse por falta de direcionamento de Deus. Ele decidiu se posicionar e fazer algo. E esse historiador Joséfo declara que todos os recursos que Obadias tinha foi empenhado para guardar a integridade destes homens, para preservar um plano de Deus, para preservar a próxima geração que viria. Sabe por quê? Porque ele tinha toda uma geração que precisava ser destinada, orientada. E se a voz profética fosse calada naquele lugar, o que poderia ocorrer, o que aconteceria com aquela nação, com aquele povo? Olha, amados, o Senhor nos chama para que nós possamos ser mais energéticos no nosso caminhar com Ele. Estamos em dias que não dá para a gente ficar numa situação de inconstância. Hoje eu quero, amanhã não. Deus é bom hoje, amanhã não. Se acontece o que eu quero, eu ando na presença do Senhor, eu ando com Deus, aleluia, coisa boa. Se não acontece, eu já me esmoreço. Precisamos ser energéticos ao caminhar com Cristo. Eu não estou falando que as adversidades às vezes não venham e nos abate, porque nós somos carne. Eu tenho as minhas aflições, eu tenho as minhas dificuldades, as minhas mazelas, eu tenho os meus problemas. Mas eu sempre gosto de falar algo. Eu vou chorar, eu vou espernear, eu vou gritar, eu vou lamuriar. Mas eu não vou ficar prostrada. É isso que a gente precisa aprender. Você não é privado de você chorar. Você não é privado de você, sabe, ter uma necessidade emocional e de você olhar para si e falar, como que eu estou mal, como que eu estou ruim. Chora tudo que tiver que chorar. E aí quando você acabar de chorar, aí você olha para os céus e fala, mas eu sei que o meu Deus é por mim. Aleluia! Há um Deus por nós! Há um Deus por nós! Nós não estamos sozinhos! Há auxílio dos céus! Há homens e mulheres de Deus que andam contigo, que caminham contigo. E eu vou te dizer, se você não tem aceitado caminhar com alguém, se você não tem aceitado, sabe, andar numa vida de comunhão, de afiar-se um ao outro, estará afadado a grandes prejuízos. Porque ninguém pode caminhar só.
corpo de Cristo é corpo, não é mutilação. Não anda braço para um lado. Obrigada, pastora. Não anda perna para um lado, perna para o outro, mas andam coordenadamente juntos. Coordenadamente com o mesmo objetivo, com o mesmo querer, com o mesmo efetuar, com a mesma vontade, com o mesmo gosto. É assim que o Senhor deseja. Essa viúva, ela chega diante de Eliseu, lá no versículo 1, e diz: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Tu sabes que ele temia ao Senhor. Amados, essa mulher, ela não traz uma fala de quem não conhecia as ações do Senhor. Ela traz uma fala de quem caminhava com seu marido lado a lado, que acompanhou o que ele fazia e que sabia que o que ele fazia não era uma irresponsabilidade, mas era um chamado de Deus, algo grande confiado a ele. Tu sabe o que é que tu pegar 100 homens barbados e falar: venha, porque agora eu vou cuidar de vocês tudo aí, ó. Vou alimentar vocês, porque o meu Deus é o Deus deste lugar. Não tem Deus além dele. O meu Deus é o que prevalece. E vocês serão guardados. A integridade de vocês não será atingida. Não importa, não importa, não importa. O que tiver que ser feito vai ser feito. Eu farei, porque o meu Deus me deu este encargo. Porque, sendo esposa de Obadias que fez isso, conhecendo algumas mulheres que eu conheço, e algumas com quem eu já caminhei, e que, glória a Deus, mudaram, como eu estou em fase de constante mudança, ela chegaria a Eliseu e diria: Eliseu, Obadias me deixou nessa desgraceira, porque ele era um irresponsável. Porque ele, como discípulo dos profetas, queria só Deus, 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 Deus. E agora? E aí, hein? Credor veio, vai levar meus filhos, minha casa está em destruição. Tem nada nos armários. Aí, ó, do vazio. Bora, Eliseu. Ainda bate o pezinho, ó. Sabe, tem umas mulheres assim, tem? Tem não, Jesus, misericórdia. Aqui não tem. Eu, como uma boa baiana, posso falar. Aleluia. Mas meu marido, ele sabe, estou convertidinha. Amados, fala sério. Não é verdade? Um homem que pegou todo o recurso dele e usou para guardar 100 homens, para que não morressem, para que a voz profética não se calasse na nação, porque existia um plano, um projeto de Deus para ser cumprido. Ele usou o que ele tinha e agora ele morreu. E a mulher ficou. Tem algumas que fariam isso mesmo, não estava nem aí. Chegava lá: meu filho. Sabe aquela fala que diz: quem pariu Mateus que balance? Ela fala bem isso para Eliseu: meu filho, meu marido fez isso porque foi você. Ele era discípulo teu. Se vira. Desse jeito. Só que ela não traz essa fala. Ela traz a fala de uma mulher que andava lado a lado com o Obadias, com o seu esposo. Que entendia o ministério do marido, que entendia o chamamento dele. Que entendia que as coisas que ele estava fazendo não era simplesmente irresponsabilidade, mas que ele estava fazendo crendo naquilo que o Deus vivo, crendo no que Jeová Jireh, Javé, diria, fala ao coração dele. Porque, irmãos, quando a gente recebe, sabe, é que nem a peça aqui, sabe a peça que teve? Chamou o Rafael, ô, aí, Senhor, né? É nós. Na hora que falou: vai lá, filho, não.
Aí teve o segundo a ser chamado. E aí foi o quê? Eis-me aqui. Porque aquela fala gerou no coração daquela mulher certeza, confiança, temor. E essa mulher fala sobre temor dos sábios, Eliseu, que o meu marido temia ao Senhor. E temor, irmão, não é medo. Sabe o que é temor a Deus? É respeito pela santidade dEle. Sabe, temor a Deus é amor. É realizar coisas para Deus, porque você sabe que Ele te convocou para aquilo, aquilo está tão revelado no seu coração, que você, ao fazer, não vai trazer peso algum. Por mais absurdo que seja, aquilo não vai te tirar paz, porque está revelado no seu coração, e você vai e faz e realiza. Isso estava revelado para aquela mulher. E eu quero abrir um parênteses nessa ministração. Aos casais desta igreja, às mulheres desta igreja. Você precisa ser copiloto do teu marido, amada. Seja esperta. Vocês estão entendendo? Se você não caminhar com ele naquilo que ele está realizando, vai ficar complicada a coisa. Começa a se levantar situações no casamento, começa a se levantar, sabe? Um monte de coisinha que não tinha necessidade de vir, mas que às vezes acontece por conta de um posicionamento. Vocês estão entendendo? Há uma necessidade de apoiar. Eu vou dizer para você algo da minha vida, da vida do meu marido. Quando eu resolvi que ia casar, eu não estava nem namorando ainda. Eu falei, Deus, eu quero me casar com um homem de Deus, abençoado, que sirva ao Senhor. E fui colocando todas as qualidades assim, né? E fui falando com Deus. Eu quero um pastor, Senhor. Eu quero um pastor. E aí chegou o Edson na igreja, novo convertido, olhou para a minha vida, achou uma graça. Aí eu olhei para ele e falei, ô Jesus, novo convertido não, você deve ser de Deus, você é laço. Eu quero um pastor, Jesus, o que é isso? Novo convertido, Senhor? 6 meses? Não. E para resumir a história, o Edson foi trabalhado nas mãos do Senhor, o Senhor foi trabalhando. Teve pessoas do lado dele, teve a minha pessoa do lado dele, que o acrescentou, que o ajudou na sua trajetória ministerial. Eu acompanhei todos os passos do Edson em Cristo. Já passamos muitas coisas ministerialmente falando juntos. Coisas que eu poderia olhar e falar para ele, filho, pelo amor de Deus, larga isso, deixa para lá. Só que eu mantive ali, firme. Tem 2 anos e meio que você está trabalhando como liberal? 2 anos e meio, o Edson perdeu o emprego. O emprego que era bom, salário bom, recursos da empresa bom, tudo bom. Mas o Edson é uma pessoa qualificada e não ficaria tanto tempo desempregado. Passaram-se o tempo, o Edson olhou para mim um dia e falou, amor, eu vou abrir um MEI. Aí eu olhei para ele assim, vou trabalhar por conta. E eu, Porque eu sou uma pessoa que eu sou muito metódica com finanças, assim, né? Aí eu comecei a fazer conta, eu falei, tá, tem o meu salário, mas ele vai trabalhar por conta, então eu não vou poder contar com um X todo mês ali para poder, né? João me entende nessa questão, né, João? Quando fala, você já vê cifrões, números, aí eu projeto os meses lá na frente, aí eu falo, mano, vai dar para fazer isso, vai dar para fazer aquilo, aí eu fico. Porque lá em casa,
essa parte ficou cabível a mim. Não que o Edson não queira, não que eu tome a frente, mas é uma habilidade que eu tenho e em concordância eu faço a parte administrativa. Amém, amados? Então você que é casado aí, as coisas têm que ser em concordância, tá? E lá em casa o dinheiro é de todo mundo, não é o dinheiro do Edson, o dinheiro da Tânia. Então se você faz isso, depois procura a gente para a gente conversar. Porque não existe isso. Se é uma só carne, é um só tudo. Um só nada. Amém? E aí houve essa decisão. E eu comecei a orar. E nos meus discipulados, meus pastores amados sempre perguntam: e aí, Tânia, o que você está vendo nisso tudo? Eu não vejo nada. O Edson não arruma emprego e eu não consigo entender. Mas eu decidi apoiar o meu esposo. E o Senhor me deu esclarecimento, clareza do tempo que nós estamos vivendo. O meu esposo, nesse período que ele ficou fora esse tempo todo, trabalhando por conta, meses bons, meses mais ou menos, meses ruins, que todo profissional liberal às vezes passa. Eu comecei a entender que houve tantas coisas que o Edson fez que ele não faria se ele estivesse trabalhando, registrado como eu trabalho. Eu brinquei com ele, semana retrasada, porque ele saiu com o pastor Donizete, a Neia, né? O Rubão. Eu falei: ai, que inveja santa de vocês, eu quero ir nesse negócio. Eu preciso estar lá. Aí o Edson: vamos. Eu não posso, tem que trabalhar, tem que ir lá. O departamento depende de mim. Amados, nesses 2 anos e meio, foram tantas coisas que o Edson recebeu, pela flexibilidade que ele tem hoje, que esses dias ele falou de uma empresa. Aí eu falei assim para Deus: ai, Deus, não queria não. Porque eu sei o marido que eu estou tendo. As coisas que ele tem aproveitado, as coisas que ele tem se envolvido. Eu sei as coisas que ele tem dentro de casa, ou os acompanhamentos que ele fez com a minha filha quando precisou em questão da escola. Que eu e eles, 2 fora, não poderia fazer. Amados, eu entendo que isso é bênção de Deus. Se eu não estivesse como copiloto dele nisso, não ia dar certo. Não íamos prosperar, não íamos crescer. Vocês conseguem entender isso? Parceria, sabedoria, expertise, mulher. Mas pastora, vai dar errado. Pastora, que nem a viúva de Obadias poderia falar para ele: homem, pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Os nossos filhos. Mas ela foi treinada ao caminhar com ele naquele direcionamento que ele estava recebendo para aquele momento. Eu fui treinada no direcionamento que Deus deu para o Edson. E eu fui poldada nas minhas preocupações. E quando há uma necessidade, Deus envia os corvos. Nunca chegou o dia, durante esses 2 anos e meio, que eu tivesse que abrir o meu armário e não ter o alimento. Que eu tivesse que, de repente, chegar o carro lá da Sabesp para cortar minha água porque eu não paguei. Para cortar minha luz porque eu não paguei. Existe auxílio dos céus sobre você. E ela disse: tu sabes que ele temia ao Senhor. Eliseu, tu sabes que meu marido temia ao Senhor. E quando a gente fala de temor, como eu já disse, fala de respeito à santidade de Deus. De eu não realizar certas coisas porque eu amo a Deus, porque eu quero ter prazer naquilo que eu realizo em Deus, para Deus. Temor não é medo. E no temor, gera em nós confiança e obediência. Salmo 111:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria e revela a prudência. Algumas palavras estão
obediência para todos que a praticam, o temor. Provérbios 14:16. Aquele que teme ao Senhor possui fortaleza segura para os seus filhos. Temor do Senhor gera em nós confiança e obediência. Às vezes eu faço coisas que eu não gostaria de fazer, né, pastor? Mas aí gera uma confiança através daquela palavra que eu recebo e eu vou e obedeço. Esse é o temor que o Senhor quer de nós. Um temor que reconheça a santidade dEle, que reconheça o poder dEle, que reconheça o firmamento dEle, que reconhece que em nós está estabelecido querer o efetuar dEle. A gente só precisa dizer, eis-me aqui. Temor não é medo. Eu tinha um avô, ele já é falecido, o vô Bia. Um diácono. Pensa no diácono que as crianças fugiam. Ele era, sabe, um homem abençoado, um homem cheio da unção de Deus, mas que era muito rígido no seu conduzir. Porque, afinal de contas, a gente sabe que tudo isso vem da cultura familiar, aquela coisa toda que a gente já estudou bastante. E ele era muito rígido. Ele era muito ríspido no seu falar, no seu conduzir. E vó Santa tinha que ter esse apelido mesmo, porque o homem era uma bênção de Deus. 19 filhos, vários netos. E quando os netos iam para a casa da vó Santa brincar, a gente passava a tarde toda lá, aquele monte de neto correndo para um lado e para o outro. E a vó Santa lá, minha avózinha, mulher de Deus também, abençoada. Aí quando estava dando o horário do vô Bia chegar, vó Santa nem precisava falar nada, todo mundo começava a correr, arruma as coisas, arruma. Aí arrumava, a gente brincava com algumas ferramentas dele, que a minha vó Santa era uma santa mesmo. Deixava a gente se divertir. E aí a gente começava a guardar as coisas. Quando ele chegava, que ele falava, ô Santa! A gente olhava um para o outro e falou, a casa caiu, a gente esqueceu alguma coisa. Já batia um desespero. Porque os meus avós, não é os avós que hoje nós temos, eram os avós que corrigiam. Corrigia no olhar, corrigia. E o vô Bia, ele tinha um reio. Sabe o que é reio? Quem sabe o que é reio? Bastante gente conheceu o reio já, hein? Ele tinha um reio. Para quem não sabe o que é reio, é como se fosse um chicotinho. Sabe? Ele tinha um negócio desse. Então, quando ele falava, ô Santa, desespero já batia. Isso é medo. Não é o que Deus quer de nós. Deus quer um posicionamento. Eliseu pergunta para aquela mulher, o que você tem? E o que ela responde? O que ela responde? Nada. Irmãos, presta atenção. Às vezes, a gente espera que o milagre do Senhor vai acontecer em meio a trovões, anjos voando, rajadas de fogo. E os pelos do braço levanta. Aí você fala, o milagre está vindo. Aquela mulher olha para aquela orientação de Eliseu e fala, o que você tem? Ela nada. E ele, mas o que você tem? Aí ela se lembra que tem uma botija de azeite. E o que ele fala para ela? Vai lá, fala com seus vizinhos, pega vasilhas, mas muitas vasilhas. Irmão, fala sério. Você está lá chorando com o homem de Deus, que o credor veio na sua casa, dizendo que vai levar os seus filhos como escravo para pagar a dívida que ficou. E aí tu conversa com o homem de Deus, fala, o que você tem? Não, eu acabei de falar, não tenho nada, você está me perguntando o que eu tenho, você está de graça comigo? Eu acabei de falar, não tenho. Se eu tivesse, eu não estava aqui conversando com você agora. Vasilha? Para que vasilha? O que está passando na cabeça? Fala a verdade. Às vezes tem algumas orientações que Deus dá para a gente que a gente fala assim, né? Aí você olha, só falta falar, tem certeza, Senhor? Eu já passei por isso, irmãos. Eu sei do que eu estou falando. Às vezes Deus requer coisas de você que você fala, para onde isso vai dar?
Para onde isso vai levar? Só que aquela mulher tinha sido treinada junto com seu esposo em relação ao temor. Ela sabia o que ela estava falando. Ela não questionou, ela foi lá, ela executou tudo o que ela precisava executar. Fez conforme um homem de Deus tinha falo para ela. Porque Deus trabalha com coisas simples. Deus trabalha com coisas que para nós são coisas sem valor. Porque naquele momento era um nada que ela tinha, era um nada. Aquela botija de azeite era um nada. Só que naquela simplicidade, naquele um nada, era onde Deus ia atuar e operar. Se ela não tivesse vizinhos suficientes, capazes de ajudá-la, ela não teria acumulado um número de vasilhas tão grande para provocar o milagre do Senhor. E aqui é uma lição para nós acerca dos nossos relacionamentos, daqueles com quem nós convivemos. Temos boa convivência? Ou as pessoas atravessam a rua quando nos veem? Ela tinha vários vizinhos que ela pôde contar naquele momento. Eliseu fala para ela: fecha a porta sobre ti, mulher, e sobre os teus filhos. E vai deitando azeite. Vai deitando azeite. Vai deitando azeite. As que for enchendo, tu coloca de um lado e vai deitando azeite. Irmãos, o Senhor está nos falando nesta hora. Fecha as portas sobre todas as coisas que estão impedindo você de provocar os milagres de Deus em sua vida e que atingirá o seu entorno. Porque aquela vizinhança, ela foi atingida no entorno por conta da ação de fé, de obediência, de confiança que aquela viúva teve. Deus quer realizar algo especial através de você, através de mim. Você pode ser essa viúva que experimentou da bondade do Senhor, que experimentou da salvação do Rei, e que hoje passa por uma adversidade, por uma aflição que você não sabe como que vai resolver. Você pode ser aqueles filhos, irmãos, você pode ser aqueles filhos que está vendo que vai haver uma decisão em torno da sua vida e que você não pode fazer nada porque só te cabe aceitar. Aquelas crianças, os filhos da viúva, eles não podiam fazer nada. Eles tinham que esperar que a mãe tivesse uma ação. O que eles iam fazer? Se ela paga, a gente fica. Se ela não paga, a gente vai. Você pode ser esse filho que está no meio de uma situação que você está esperando a decisão que não vem de você. E você se encontra desesperado por aquilo que vai atingir a sua vida pela decisão que estão para tomar. Você pode ser os vizinhos. Você pode ser aquele vizinho que dispôs das vasilhas. Daqueles que não sabiam onde ia dar, o que ia acontecer, mas que entenderam e que socorreram. Eu queria que você se colocasse de pé nesta hora. E que você pudesse, neste momento agora, se colocar diante de Deus e falar: Deus, Senhor, eu sou essa viúva. Deus, eu sou essa viúva. Deus, eu estou com uma situação, Senhor, e eu não sei o que fazer, Deus. A minha emoção está abalada, Senhor, é o meu físico, Senhor. É uma questão de saúde, eu estou tão tomado, Senhor, por essa enfermidade. Eu não sei mais onde recorrer, não sei mais a quem pedir. Senhor, você pode ser essa viúva.
De repente você é esse filho que está no meio do olho do furacão, que estão para decidir algo. E você está na mão disso, desesperado pelo que pode acontecer. E você pode ser o vizinho, chamado para ceder vasilhas. E você foi chamado, e você omitiu. Você omitiu. Nós queremos orar nessa manhã. Nós queremos orar nessa manhã, amados, todos nós que estamos aqui. Precisamos ser ministrados pelo Senhor.